E segundo estimativas do setor contábil, bilhões de reais em créditos tributários legítimos ficam sem ser requeridos todos os anos no Brasil. Meu nome é Rafael Sigolo, eu sou do setor fiscal na GT.com Brasil e o tema do Conta Mais de hoje é como identificar se a sua empresa pagou imposto a mais e por que esse dinheiro costuma ficar esquecido. Quando o assunto é imposto, a maioria dos empresários está preocupado em não pagar a menos e esquece que pode estar pagando a mais. Como isso acontece na prática? Bem, nesse caso, a questão de pagar o imposto a mais acaba caindo muito no esquecimento, principalmente por conta do pagar a menos e receber uma notificação por parte da Cefaz, da Receita Federal ou do órgão competente que fiscaliza aquele determinado imposto. Entretanto, pagar o imposto a mais acaba gerando a longo prazo uma perda financeira imensurável. Isso porque, por uma falha de parametrização, uma falta de conhecimento ou até mesmo uma falta de orientação por parte da contabilidade daquela empresa, faz com que o empresário emita uma nota com um CFOP errado, uma CST errada ou com destaque de alíquotas que não são coerentes com aquele determinado regime. E, consequentemente, ele paga um imposto em cima de determinados valores que ele não deveria pagar. O que é exatamente um crédito tributário nesse contexto? Quando a gente fala que a empresa tem direito a recuperar imposto, o que isso significa na prática? Isso é bem tranquilo de se explicar. Quando a gente diz que uma empresa ela tem direito a um crédito tributário, isso é baseado em todo o embasamento legal em cima dos últimos 5 anos de impostos pagos por essa determinada empresa. É o prazo que a Receita Federal estipula para que seja feita uma revisão daquilo que foi aplicado ou escriturado de maneira incoerente. Lembrando que, para se apropriar desse tipo de crédito tributário, é necessário que você esteja em dia com a sua Cefaz, com o seu município, com o fisco, com a Receita Federal, mediante as escriturações ou retificações daquilo que você notou de inconsistente. Exemplo, vamos dizer que uma empresa, durante determinado período, fez uma apuração de PIS e COFINS de determinados produtos que seriam monofásicos conforme a Receita Federal, conforme o que estipula a Lei Federal do PIS e da COFINS, e tributou isso integralmente ao longo de 5 anos. Em determinado momento, numa troca de contabilidade ou numa consultoria tributária, é identificado exatamente que aqueles produtos teriam monofasia ao longo dos 5 anos. A gente, nesse caso, faz a retificação da escrituração digital, que é a comprovação para a Receita de que eu identifiquei aquele erro e estou corrigindo mediante o órgão competente. Entro com um processo chamado PERDECOM para fazer a restituição desse valor, que pode ser feito de maneira financeira, propriamente dito, em dinheiro, em espécie, via restituição, ou em crédito de compensação em outros impostos da mesma competência. Lembrando que, se eu recupero um crédito municipal, um ISS, por exemplo, eu só posso compensar esse crédito na mesma instância daquele imposto. Se eu recupero um ICMS que é estadual, também em impostos estaduais. E se eu recupero um crédito federal, só posso compensar mediante créditos federais. Nesse processo da restituição, o que acontece? Eu consigo compensar via bolsa de crédito e o que sobra eu posso deixar para o próximo mês ou posso solicitar uma restituição mediante a Receita. Por que esse tema é ainda tão pouco explorado? O que faz com que tantas empresas deixem esse dinheiro sem nem saber que ele está lá? O primeiro deles, claro, a falta de conhecimento e a falta de aplicabilidade da legislação. Conhecimento é a base de tudo. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela fica fadada ao fracasso e simplesmente aquilo que outras pessoas vão lhe dizer. Consequentemente, a primeira é a falta da revisão periódica. A maioria das empresas apura e paga os impostos e os tributos no modo automático, sem parar para verificar se o que está sendo recolhido é realmente o correto. A segunda é a complexidade da legislação. As regras mudam com frequência, decisões judiciais alteram o entendimento sobre determinados tributos e acompanhar isso, principalmente, exige dedicação técnica que vai além do dia a dia da operação. A terceira é a falta de clareza sobre o processo. Muitos empresários nem sabem que existe um caminho formal e legal para recuperar esses valores. A consequência disso é que, segundo estimativas do setor contábil, bilhões de reais em créditos tributários legítimos ficam sem ser requeridos todos os anos no Brasil. Não por má fé, mas por falta de revisão e acompanhamento ativo principalmente. Para uma empresa de pequeno ou médio porte, um levantamento desse tipo pode revelar valores que fazem diferença real no caixa, no dia a dia, numa possível folha de salário, e inclusive até mesmo para benefícios dos seus próprios funcionários em si. Como o empresário pode identificar se a empresa dele tem créditos tributários a recuperar? Existe algum sinal de alerta que ele mesmo consegue perceber antes de chamar o contador? Bem, alguns sinais práticos que merecem atenção
eles realmente vêm à tona. Exemplo, a empresa mudou de atividade ou de porte nos últimos anos, mas o regime de tributação nunca foi revisado. Houve decisões judiciais recentes sobre tributos do setor em que a empresa atua e que ninguém verificou se aquilo se aplica ao negócio. Ou o volume do imposto pago cresceu proporcionalmente muito mais do que o faturamento, sem uma explicação clara para isso. Esses são pontos de entrada para uma investigação muito mais detalhada. O caminho mais seguro é sempre solicitar ao contador uma revisão fiscal dos últimos 5 anos, que é o período coberto pelo prazo da prescrição da Receita Federal. Nessa revisão, são analisados os tributos recolhidos mês a mês, comparado com o que a legislação previa para aquele período. Esse trabalho exige tempo e conhecimento técnico, principalmente, mas o retorno pode ser muito significativo, e o empresário não precisa fazer isso sozinho. Como a equipe fiscal da GTCOM atua nessa frente de recuperação de créditos? Isso é algo que faz parte da rotina de acompanhamento dos clientes? A resposta é sim. Essa parte do acompanhamento é algo que o cliente, ao entrar na GTCOM, ele já tem desde o primeiro mês. Isso porque, no âmbito da apuração fiscal, no âmbito da apuração tributária e do estudo tributário propriamente dito, ele tem todo o estudo mapeado, tudo aquilo que ele pode ter de benefício ou de recuperação é feito minuciosamente, detalhadamente e principalmente com embasamento legal, exatamente para que a gente não pare nos embargos federais ou embargos burocráticos que possam atrapalhar toda essa parte do ressarcimento. No dia a dia da apuração fiscal, a equipe da GTCOM é inteiramente qualificada com treinamentos diários e principalmente com as atualizações que saem mediante POSIT, mediante atualizações da própria Receita Federal, para que no ato da apuração a gente consiga fazer de uma melhor forma, tudo respaldado perante a lei. Nada é feito fora da lei. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E conta mais aqui nos comentários. Você já fez alguma revisão tributária na sua empresa? Se não, já sabe onde procurar.